Chegamos ao dia 9, cujo título é Nem Tudo Merece Permanecer. Existe uma pergunta que pode ser difícil de fazer. O que eu continuo mantendo na minha vida apenas porque tenho medo de deixar ir? Pode ser uma pessoa, uma relação, uma expectativa, uma culpa, uma lembrança, uma versão de você mesma, um hábito, uma promessa ou uma história que você continua contando sobre quem é. Nem sempre percebemos que estamos mantendo alguma coisa. Às vezes, simplesmente nos acostumamos com a presença dela. Ela está ali há tanto tempo que parece fazer parte de nós. E então imaginamos, como seria minha vida sem isso? Talvez essa pergunta assuste, mas também pode abrir uma porta. Porque permanecer não é sempre sinônimo de fidelidade. Fomos ensinadas a valorizar a permanência, ouvindo algumas frases como não desista, insista, tenha paciência, relacionamento se constrói, você precisa ser forte. E sim, existem coisas que merecem persistência, relações que atravessam fases difíceis, sonhos que precisam de tempo e processos que não podem ser abandonados diante do primeiro obstáculo. Mas existe uma diferença entre persistir porque algo ainda faz sentido e permanecer porque você tem medo de partir. Essa diferença importa, porque às vezes chamamos de fidelidade aquilo que já se tornou aprisionamento, de paciência aquilo que já ultrapassou todos os nossos limites. De esperança, aquilo que no fundo é medo de aceitar uma realidade, e de amor, aquilo que talvez seja apenas dificuldade de soltar. Algumas coisas já cumpriram seu papel, nem tudo aquilo que termina foi um erro. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Uma relação pode ter sido importante e ainda assim chegar ao fim. Uma amizade pode ter sido verdadeira e não fazer mais sentido hoje. Uma escolha pode ter sido certa naquele momento e não ser mais adequada para agora. Uma versão sua pode ter sido necessária para sobreviver a determinada fase e não precisar mais comandar a sua vida hoje. Nem tudo precisa ser transformado em fracasso para poder ser deixado para trás. Algumas coisas simplesmente terminam e reconhecer isso não apaga o que foram. Muitas vezes não soltamos porque acreditamos que ao deixar ir estaremos perdendo alguma coisa, e talvez estejamos mesmo. Toda escolha envolve algum tipo de perda. Quando escolhemos um caminho, deixamos outros para trás. Quando estabelecemos um limite, talvez algumas pessoas reajam. Quando encerramos uma relação, existe luto. Quando mudamos, algumas versões antigas de nós deixam de existir. Não precisamos fingir que isso não dói. Soltar pode doer, mas continuar carregando algo que já não nos pertence também dói. A pergunta talvez não seja como faço para não sentir dor, mas qual dor estou disposta a atravessar para poder viver de maneira mais verdadeira. Agora, imagine a sua casa. Se você nunca retirar nada dela, chegará um momento em que não haverá mais espaço para aquilo que é novo. Com a vida acontece a mesma coisa. Quando mantemos tudo, todas as histórias, as culpas, as expectativas, as relações, as versões antigas, as obrigações e os medos, fica difícil perceber o que realmente queremos levar conosco. Proteger também é fazer espaço. E fazer espaço exige escolhas. Nem tudo precisa ser jogado fora. Talvez alguma coisa precise ser encerrada. Outra precise apenas mudar de lugar. Uma relação precisa de um novo limite, uma lembrança precisa ser ressignificada, uma expectativa precisa ser abandonada, ou uma pessoa precisa deixar de ocupar um determinado espaço na sua vida. Por isso, não estamos falando de sair cortando tudo, estamos falando de discernir. Fazer algumas perguntas como: isso ainda tem lugar na minha vida atual? Isso me nutre ou apenas me prende? Eu permaneço porque escolho ou porque tenho medo? Isso faz parte de quem eu estou me tornando ou de quem eu precisei ser? São Miguel aparece nessa travessia como símbolo de proteção e força. E existe força
também em retirar da própria vida aquilo que deixou de ser saudável. Nem sempre a proteção acontece através da luta. Às vezes acontece através da distância, do silêncio, do limite, da decisão, do encerramento ou da mão que finalmente se abre. Talvez você não precise lutar contra aquilo que já não deseja carregar. Talvez precise apenas reconhecer. Isso faz parte da minha história, mas não precisa continuar fazendo parte do meu caminho. E isso não diminui o que foi vivido, apenas reconhece que a sua história continua. E hoje vou deixar aqui 3 perguntas para vocês trabalharem com elas no dia de hoje. Primeira pergunta: o que continuo mantendo na minha vida mesmo sabendo que já não me faz bem? Segunda pergunta: existe algo que tenho medo de deixar ir? O que acredito que perderia se soltasse? E a terceira pergunta: o que poderia ganhar espaço na minha vida se eu deixasse alguma coisa para trás? Espero vocês amanhã.